Itaboraí, em cumprimento ao que determina a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Complementar número 141 de 2012. Convido a ilustríssima senhora Controladora Geral do Município, Angélica Vermelinge da Rosa, a dar início à explanação. Bom dia, boa tarde já, né, senhoras e senhores. Vamos dar início à apresentação da audiência pública do terceiro quadrimestre de 2025 do município de Itaboraí. Com o objetivo de demonstrar o desempenho da gestão pública municipal no terceiro quadrimestre de 2025, em relação aos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como de dar transparência ao cumprimento das normas voltadas para a responsabilidade do administrador público na gestão fiscal, vamos apresentar os diversos aspectos que contemplam a execução orçamentária e demonstrar os resultados fiscais alcançados no período. As fontes de informação utilizadas na apresentação dessa audiência é o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 25 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 25, bem como outros documentos complementares que foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda através do Departamento de Contabilidade. A fundamentação legal da audiência é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, de 4 de maio de 2000. Conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 9º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo realizará audiência pública, referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, nas casas legislativas estaduais e municipais. Na tabela 1, a gente vai apresentar a execução orçamentária das receitas que ocorreu no exercício de 2025 no município de Itaboraí. Lembrando que, quando a gente traz o resultado aqui do terceiro quadrimestre, é o valor acumulado de todo o exercício de 2025. De receitas correntes, o município arrecadou na ordem de R$ 1.141.327.000. Em relação, lembrando que eu vou sempre desprezar a casa ali dos reais e dos centavos para poder não ficar muito extenso, tá? Em relação às receitas de capital, o município teve uma arrecadação de R$ 30.009.000 no período. As receitas intra-orçamentárias, que são aquelas relacionadas ao Itaprev, foram na ordem de R$ 35.470.000. Então, o total de receita arrecadada pelo município no exercício de 2025 foi de R$ 1.206.807.000, conforme está demonstrado nessa tabela e nos gráficos a seguir, comparando o que foi arrecadado, o que foi planejado e o que foi arrecadado em relação a cada receita, corrente e de capital. A tabela 2 vai demonstrar para os senhores a composição dessas receitas. Então, até o terceiro quadrimestre de 25, foi arrecadado de receita tributária R$ 245.346.000. De transferências correntes, R$ 776.611.000. Receita de contribuições, na ordem de R$ 44.993.000. Receita patrimonial, na ordem de R$ 54.720.000. Receita de serviços, R$ 5.033.000. Outras receitas correntes, na ordem de R$ 14.623.000. Receita de capital, R$ 30.009.000. E as receitas intra-orçamentárias, R$ 35.470.000, perfazendo lá o total de R$ 1.206.807.000, conforme já havia sido demonstrado lá na tabela anterior. Esse gráfico aí demonstra a arrecadação da receita por sua composição no período, entre o que foi planejado e o que foi arrecadado realmente. Agora, na tabela 3, a gente já vai passar a demonstrar a execução orçamentária das despesas no município. Até o terceiro quadrimestre, o município teve empenhado em despesa corrente
1.222.173.000. Liquidada, 1.176.960.000. E paga 1.169.604. Em relação às despesas de capital, teve empenhado no período 77.186.000, liquidado 38.704.000 e pago 36.225.000. Então, perfaz um total de empenho no município. A previsão, a despesa autorizada pelo Legislativo era de 1.652.076.000, conforme estava previsto na LOA. Desse valor, foi empenhado 1.299.359.000, liquidado 1.215.664.000 e pago 1.205.830.000, dentro do exercício de 2025. O gráfico aí demonstra a previsão atualizada, o que foi empenhado, liquidado e pago no período. E o próximo agora demonstra a execução da despesa de capital. A previsão atualizada, o que foi empenhado, liquidado e pago também no período no que se refere às despesas de capital. Agora, a composição dessas despesas que foram realizadas no exercício de 2025 se deu da seguinte forma. Pessoal e encargos sociais foi empenhado 574.757.000, liquidado 573.701.000 e pago na ordem de 568.686.000. Com juros e encargos sociais, foi empenhado o valor de 2.393.000, liquidado na ordem de 2.373.000 e pago na ordem de 1.246.000. Outras despesas correntes foi empenhada na ordem de 645.022.000, liquidado 600.886.000 e pago na ordem de 599.671.000. Na despesa investimento, foi empenhado 74.324.000, liquidado 36.058.000 e pago 34.986.000. Com a amortização da dívida, foi empenhado o valor de 2.861.000, liquidado 2.645.000 e pago 1.238.000. Então, o total de despesa empenhada, de acordo com a sua composição, é de 1.299.359.000. E o valor pago dessa despesa foi de 1.205.830.000, dentro do exercício de 2025. O gráfico a seguir demonstra a execução dessa despesa. Agora, na tabela 5, a gente passa a demonstrar a execução da despesa por órgãos de governo, no exercício de 25. A Câmara de Itaboraí teve uma despesa empenhada de 25.923.000, liquidada e pago na mesma ordem. O Gabinete do Prefeito teve uma despesa empenhada de 4.834.000, uma despesa liquidada de 4.199.000 e pago na mesma ordem. A Controladoria Geral do Município teve uma despesa empenhada de 196.000 e liquidada e paga na ordem de 195.000. A Procuradoria-Geral do Município teve uma despesa empenhada de 25.208.000, uma despesa liquidada de 24.731.000 e uma despesa paga de 24.516.000. A Secretaria de Governo teve uma despesa empenhada de 5.204.000, liquidada na ordem de 4.872.000 e paga na mesma ordem.
A Secretaria de Fazenda e Tecnologia teve uma despesa empenhada de 16.839.000, uma despesa liquidada de 15.155.000 e uma despesa paga de 12.620.000. A Secretaria Municipal de Obras teve uma despesa empenhada de 40.576.000, liquidada dessa despesa 12.207.000 e paga 11.331.000. A Secretaria Municipal de Saúde teve uma despesa empenhada de 293.141.000, liquidada de 278.514.000 e paga na ordem de 276.205.000. A Secretaria Municipal de Educação teve uma despesa empenhada de 360.309.000, liquidada na ordem de 358.156.000 e paga na ordem de 357.313.000. Secretaria de Transporte, uma despesa empenhada de 41.374.000, liquidada na ordem de 40.393.000 e paga na ordem de 40.343.000. Secretaria Municipal de Planejamento teve uma despesa empenhada, liquidada e paga na ordem de 206.000. Secretaria de Esporte e Lazer, uma despesa empenhada de 843.000, liquidada de 761.000 e paga de 650.000. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo não teve execução dentro da sua pasta. A Secretaria Municipal de Administração teve uma despesa empenhada de 165.809.000, liquidada de 163.596.000 e paga na ordem de 161.343.000. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social teve uma despesa empenhada de 11.174.000, liquidada na ordem de 10.637.000 e paga na ordem de 10.554.000. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda teve uma despesa empenhada de 22.000 e liquidada e paga na ordem de 5.000. O Itaprev teve uma despesa empenhada de 104.677.000, liquidada na ordem de 103.275.000 e paga na ordem de 102.814.000. A Secretaria de Agricultura teve uma despesa empenhada de 1.347.000, liquidada de 1.310.000 e paga na ordem de 1.248.000. Pode. Desenvolvimento Econômico agora. Não teve execução na sua pasta. Secretaria de Serviços Públicos teve uma despesa empenhada de 170.799.000, liquidada de 142.285.000 e paga na mesma ordem, 142.285.000. Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais teve uma despesa empenhada de 93.000, liquidada e paga na ordem de 86.000. Secretaria Municipal de Ciência e Inovação não teve execução orçamentária no período. A Secretaria de Defesa Civil teve uma despesa empenhada de 164.000, liquidada e paga na ordem de 150.000. A Secretaria de Turismo e Eventos teve uma despesa empenhada de 19.175.000 e esse mesmo valor foi liquidado e pago dentro do período. Secretaria Municipal de Comunicação Social teve uma despesa empenhada de 675.000, liquidada e paga 577.000. Secretaria Municipal de Segurança teve uma despesa empenhada de 1.017.000 e pago na ordem, liquidada e pago na ordem de 920.000. A Secretaria de Cultura teve uma despesa empenhada e liquidada e paga na ordem de 42.000. Secretaria Municipal de Licitações e Contratos
teve uma despesa empenhada de 566 mil, liquidado e pago na ordem de 559 mil. A Companhia Municipal Conservação de Limpeza Urbana teve uma despesa empenhada no período de 9.137 mil, liquidada na ordem de 7.726 mil e paga na ordem de 7.689 mil. Bom, os gráficos a seguir demonstram tudo o que foi apresentado nas tabelas anteriores, que é o comparativo da despesa executada, autorizada, empenhada, liquidada e paga por órgãos de governo. Agora vamos passar a demonstrar os índices estabelecidos pela legislação. O primeiro deles vai ser a despesa com pessoal, que está previsto, né, no inciso 3 do artigo 20 da LRF, que 6% da receita corrente líquida dessa despesa para o Legislativo e 54% para o Executivo. Então, no município de Itaboraí, no exercício de 2025, no Poder Executivo, a gente teve uma receita corrente líquida ajustada, que é a que serviu para a base de cálculo, de 1.087.618.000 no período. Desse valor, a gente aplicou em pessoal, em despesa com pessoal, 473.189.000. Esse valor correspondeu a 43% da receita corrente líquida. Logo, o município ficou abaixo do limite estabelecido para gasto com pessoal no período, considerando aí só o Poder Executivo. No próximo slide, a gente vai apresentar a despesa de pessoal somado ao Poder Executivo e o Poder Legislativo. A base de cálculo, que é a receita corrente líquida, é a mesma, no valor de 1.087.618.000, e o valor da despesa com pessoal aumenta um pouco, tendo em vista que nesse quadro contempla o Poder Legislativo somado ao Executivo. Então, o valor de gasto com pessoal ali foi de 489.969.000. E o índice aplicado, percentual aplicado, ficou na ordem de 45,4%. Logo, abaixo também do estabelecido pela legislação federal, né, que seria de 50% e o máximo de 60%. Agora, a gente vai falar da aplicação mínima em educação. O artigo 212 da Constituição diz que o município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos e das transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Sobre esse índice de 25%, a gente passa a demonstrar agora. Até no exercício de 2025, o município recebeu de impostos, receita de impostos, 200.232.000. Recebeu de transferências constitucionais e legais 235.040.000. Então, o total das receitas que serviu de base para aplicação no ensino foi de 435.273.000. Desse valor, o município tinha que aplicar, no mínimo, 25%, que corresponderia a 108.818.000. Nesse próximo slide, agora a gente vai apresentar o que realmente foi aplicado. Em MDE, dentro do exercício de 25, foi aplicado 81.923.000. As receitas que foram transferidas para o Fundeb, que vem com a dedução na fonte, foram de 43.849.000. Teve um superávit, né, que foi deduzido ali da base de cálculo de 1.052.000, e um cancelamento de restos a pagar também, que havia sido inscrito com recursos de impostos, que ocorreu no exercício, que também deduz da base de cálculo de 186.000. Mas, ainda assim, o total de despesa alcançado foi de 124.534.000. E esse valor correspondeu lá a 28,61% da aplicação em educação de receitas de impostos e transferências, então ficando acima do que foi estabelecido pela legislação.
Agora, em relação a outra legislação que a gente tem que cumprir, que é a Lei 14.113, ela diz o seguinte: é obrigatória a aplicação mínima de 70% das receitas provenientes do fundo, incluindo a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Então, a gente vai passar a demonstrar agora se o município cumpriu os 70% de aplicação em profissional do magistério. Durante o exercício de 2025, o município arrecadou de recursos do Fundeb, VAAT, VAAF e ETI, que são complementações do Fundeb, contando com os seus rendimentos de aplicação financeira, o município recebeu 206.434.000. Desse valor, a lei determina 70% a ser aplicado em profissionais de educação e 30% que pode ser gasto em outras despesas. O município aplicou, no exercício, 148.985.000 exclusivamente com profissionais do magistério. Esse valor correspondeu ali a 72,17% do que foi recebido. Então, aí demonstra que o município cumpriu também esse limite de aplicação mínimo estabelecido para os profissionais do magistério dentro do exercício. Agora, a gente vai passar a demonstrar os gastos com saúde, as despesas com saúde. A fundamentação legal é a Lei 141 de 2012 e diz que o município deve aplicar em ações e serviço público de saúde 15% da arrecadação de impostos e transferências de impostos, conforme foi explicitado anteriormente também no da educação. Então, nessa tabela 10, a gente vai demonstrar o que o município recebeu novamente de impostos e transferências de impostos e o mínimo que teria sido aplicado dessa arrecadação em saúde. De impostos, o município recebeu 200.232.000, transferências constitucionais e legais, 219.042.000. Então, o total das receitas foi de 419.275.000. Desse valor, ele teria que aplicar, no mínimo, 15% em saúde, que corresponderia a 62.891.000. Essa tabela 10.1, a gente vai conseguir demonstrar o que realmente foi aplicado em educação em saúde, em relação aos 15%. Desses 419.275.000 de arrecadação, o município aplicou 92.466.000 no total de despesa paga dentro do período em saúde. Esse valor correspondeu a 22,05% de aplicação das receitas do município em saúde. Então, assim, bem acima do que é determinado pela legislação, que era de 15%. Além daquela aplicação que a gente demonstrou na tabela anterior da saúde, que aquela aplicação se refere aos recursos próprios do município, a gente tem a aplicação das despesas que não são computadas no cálculo mínimo. Então, de despesa empenhada na saúde, além da que foi demonstrada anteriormente, temos o valor de 197.262.000, despesa liquidada, 182.696.000, e despesa paga na ordem de 180.914.000. Agora, a gente vai passar a demonstrar o demonstrativo dos restos a pagar apurados no terceiro quadrimestre de 2025, no exercício que corresponde a todo o ano de 2025. O município ainda carrega restos a pagar de 2021, processados na ordem de 1.502.000 e não processados na ordem de R$ 1.500. Exercício de 2022, restos a pagar processados na ordem de 105.000 e não processados na ordem de 65.000. 2023, restos a pagar processados na ordem de 283.000 e não processados na ordem de 298.000. 2024, restos a pagar processados na ordem de 592.000
e não processados na ordem de 19.454.000. E 2025, restos a pagar processados na ordem de 9.834.000 e não processados na ordem de 83.694.000. Então, o total geral do estoque de restos a pagar do município, desde 2021 até 2025, é de 115.833.000. Além dos restos a pagar, o município ainda tem as obrigações com as dívidas. E aí, essa tabela 12, a gente vai apresentar a dívida fundada do município, acumulada até o terceiro quadrimestre. Teve uma dívida com INSS, que é do exercício de 2017, que o saldo anterior em circulação, ela começou 2025 com um saldo inicial de 9.424.000, o município pagou no exercício 1.066.000 e ainda temos um saldo nessa dívida de 8.358.000. Uma dívida com um FGTS apurada dos exercícios de 2014 a 2017, cujo saldo que começou 2025 foi de 5.944.000 e houve o cancelamento dessa dívida dentro do exercício e o saldo ficou zerado, passou para 2026 zerado. Aí tem uma segunda dívida com um FGTS, também do exercício de 2014 a 2017, cujo saldo anterior em circulação era zero, houve a omissão de 6.512.000, foi pago 769.000 e o saldo a pagar de 5.742.000, que passou para o exercício seguinte. Uma dívida com a AG Rio, calculada do exercício de 23 a 33, que ela foi fixada inicialmente em 120 parcelas, o valor inicial dela de 3.805.000, foi emitido 15.394.000 dentro do exercício, não houve pagamento nem cancelamento, o saldo dessa dívida passou para 19.199.000. E uma dívida com o INSS, lá do exercício de 2009, cujo saldo anterior em circulação era de 3.563.000, foi pago no exercício 809.000 e o saldo é de 2.763.000. Quanto aos precatórios, foram emitidos no exercício. Havia um saldo anterior em circulação de 2.717.000, foi emitido no exercício 13.563.000 e foi pago todo o valor dentro do exercício, 16.281.000. Então, o saldo da dívida fundada interna do município, que passou para o exercício de 23, foi de 36.054.000. Bom, os dados aqui apresentados são oriundos, né, dos relatórios bimestrais e quadrimestrais, em cumprimento ao parágrafo 4º, artigo 9º da LRF, e a apresentação do resultado fiscal relativo à execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre de 2025, evidencia o compromisso do governo com a transparência na gestão dos recursos públicos. Sem mais para o momento, eu declaro aqui a minha parte de apresentação encerrada. Gostaria de agradecer a presença da controladora, toda a explanação, servidores presentes. Gostaria de perguntar ao vereador Marquinhos Orelha se gostaria de fazer algum questionamento à controladora. Boa tarde a todos. Não, presidente. Gostaria de perguntar se tem alguém presente na casa que gostaria de fazer alguma indagação à controladora. Sem mais, declaro encerrada a audiência por hoje. Agradeço a presença de todos. Obrigado. Boa tarde.